João Maria Vianney, o cura d'Ars. Segundo dia. No mesmo dia em que fez a sua primeira comunhão, João Maria Vianney voltou com seus pais para Dardilly. Sendo já um rapaz com 13 anos de idade, já tinha passado o tempo da infância e dos estudos. O trabalho na granja e no campo reclamava sua presença e necessária ajuda. Ele dedicadamente acolheu a missão, assumindo o trabalho com muito amor e de modo notável exercitou as suas virtudes, cumprindo as tarefas, ganhando a amizade e o coração de todos. Objetivando acelerar a produção no campo, emparelhou-se durante 8 dias com seu irmão Francisco, que era 2 anos mais velho, empenhando-se ao máximo no cultivo do solo, arrancando as ervas daninhas, e também empenhou-se no trabalho da vinha. Regressou extenuado, mas alegre e feliz, dizendo: Deus seja bendito, coragem minha alma, o tempo passa, a eternidade se aproxima, vivamos tal como devemos morrer. Bendita seja a Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus. Nessa época na França, houve uma importante mudança. Com um inteligente golpe político, o general Napoleão Bonaparte torna-se o primeiro cônsul da República e decide organizar a França, dando-lhe a paz interna. Ele compreendia que sem religião não faria nada de sério e nem duradouro. Acabou com a perseguição religiosa e realizou negociações com o Papa para um acordo que foi assinado em Paris em 16 de julho de 1801, os sacerdotes, que já vinham se aproveitando da tolerância do primeiro cônsul, regressavam do exílio, abriram-se as igrejas e as ordens religiosas se restabeleceram publicamente, fazendo com que a alegria envolvesse todos os corações cristãos. Dessa época em diante, sempre que possível, antes de ir para o trabalho, o jovem João Maria Vianney passava pela igreja a fim de buscar forças em Jesus sacramentado para enfrentar o trabalho e os acontecimentos de cada dia. Na verdade, ele queria ser sacerdote, e esse desejo tão íntimo era que fazia dele uma pessoa tão piedosa e boa. Mas como conseguir? Já estava com 17 anos e só tinha os estudos primários. Era necessário o estudo do latim. Por isso, decidiu confidenciar o seu desejo à sua mãe e, em seguida, confidenciou também à sua tia Margarida. Dizia ele: se eu fosse sacerdote, desejaria ganhar para Cristo muitas almas. A vocação estava nele. Contudo, o pai, tendo muitos compromissos, não podia acolher o pedido do filho. Como poderia ele pagar os estudos de João Maria? Logo agora, com o dote do casamento de Catarina, ela já estava com o casamento marcado. As despesas com o Francisco no serviço militar, os custos da produção e os necessários investimentos na propriedade rural. Mas Deus é providente e chamado é chamado. O padre Balley havia retornado à paróquia de École e ele tinha um projeto, o de recrutar vocações sacerdotais. Estava-lhe a oportunidade de João Maria Vianney realizar o seu desejo, o seu chamado. Para realizar seus estudos, poderia ficar na casa de sua tia Margarida. Assim, depois de algum tempo, a iniciativa do novo pedido ao Sr. Mateus em favor da vocação de João Maria
partiu do Sr. Melling, casado há pouco com Catarina, irmã do nosso santo. Ele argumentou que não se tratava de mandar o rapaz para um seminário longínquo, pois estaria bem perto em École, onde fez a primeira comunhão, e a despesa não seria tanta. João iria ficar na casa do padre Baley somente durante as aulas. Tia Margarida lhe prepararia as refeições. Mateus Vianney finalmente concordou com o projeto. João Maria partiu para École. Lá chegando, o austero padre Baley, homem sofrido e experiente da vida, fixou seus olhos perscrutadores naquele moço de então 19 anos, magro, recolhido e discreto, e fez-lhe algumas perguntas, podendo perceber que ele tinha uma agradável instrução religiosa. Agradou-lhe também o sorriso franco e confiante do candidato ao sacerdócio. Abraçando-o com afetuosa afabilidade e aceitando-o no seminário, disse: "Fica tranquilo, meu amigo, eu me sacrificarei por ti se for preciso." E assim, o nosso santo, com 20 anos de idade, foi em busca de concretizar a sua vocação. Sempre amável e cândido, traçou, todavia, um plano de penitência e se impusera a segui-lo integralmente, porque desejava mortificar-se ainda mais para atrair as bênçãos do céu sobre os seus estudos. Em cada refeição, se contentava com a sopa, embora sua tia insistisse para que ele se alimentasse corretamente. Os estudos de seminarista tinham começado. Pela manhã e à tarde passava no presbitério de École, mas a gramática latina lhe pareceu horrível. Não conseguia gravar as declinações de maneira nenhuma. Esquecera as poucas noções gramaticais recebidas na escola do Sr. Dumas, e não era possível aprender a sintaxe latina sem conhecer a francesa. Os progressos de João Maria nos primeiros meses de estudo foram quase nulos. Não obstante, estudava com uma tenacidade admirável. Em face de tanta dificuldade para aprender, apoderou-se dele um grande desânimo de lutar por sua vocação. A tentação desencadeou forte como uma tormenta sobre a sua alma desolada. "Vou voltar para casa", disse ele ao padre Baley. O padre, que já era conhecedor de suas notáveis virtudes, lhe deu preciosos conselhos e lhe estimulou a não abandonar o campo de batalha e continuar firme, lutando pelo seu ideal. João Maria aceitou aquela paternal palavra, mas nem por isso a memória do estudante tornou-se menos rebelde. Como ele dizia, não conseguia reter nada na minha ingrata cabeça. Para conseguir a ajuda do céu, fez um esforço supremo. Prometeu peregrinar a pé, mendigando o pão de cada dia, tanto na ida como na volta, até o santuário de Louvesque. No verão de 1806, ele caminhou os quase 100 quilômetros de distância, subindo cerca de 1.100 metros de altura, a fim de visitar o túmulo de São Francisco Regis, apóstolo de Velay e Vivarais. A fome e a sede apertaram ao longo do trajeto. Aproximou-se de uma porta para pedir auxílio e gritaram lá de dentro: "Que quer este vagabundo com ares de santinho?" Assim o jovem viajante foi tratado de meliante e enxotado de todas as portas. Continuou seu caminho comendo ervas e bebendo água das fontes, mas o cansaço era muito grande e a fome insuperável. Felizmente, encontrou mais adiante corações menos duros.
Alguns pedaços de pão recebidos de esmola permitiram-lhe chegar ao célebre santuário. Estava extenuado, mas feliz. João Maria ajoelhou-se diante do sepulcro do santo e lhe expôs o motivo de sua viagem, pedindo-lhe a intercessão junto a Deus para lhe alcançar a graça de aprender o latim necessário para cursar a teologia. Esta graça absolutamente indispensável a fim de conseguir o almejado foi-lhe concedida com muita parcimônia. Deus, que tem os seus desígnios, ao colocar à prova a fé de seu servo, com certeza quis prepará-lo para combates mais rijos e difíceis. Confessando em Lovesc, narrou ao padre jesuíta que tinha feito a promessa a Deus de mendigar e que a viagem ficou muito perigosa. O padre confessor, sem hesitar, comutou-lhe o voto de modo que, regressando a École, ele devia dar esmola em vez de pedir. Como tinha levado dinheiro, voltou a pé, mas do próprio bolso pagou todos os gastos com comida e hospedagem e ainda deu esmolas aos pobres. Retornando a École, o padre Baley o recebeu de braços abertos e, por certo, daquele dia em diante, o moço fez bastante progresso para não mais desanimar. Durante a quaresma de 1807, quando ia completar 21 anos de idade, recebeu na mesma igreja de Dardilly o sacramento da confirmação ministrado pelo cardeal Fesch. E a partir de então, muito trabalho. Durante 2 anos, João Maria seguiu normalmente os seus estudos com grande paz em sua alma. Porém, não tardou um trovão surdo ribombar com muito barulho naquele céu tranquilo. Estava no outono de 1809. Um agente do Marechalato de Lyon levou à casa de Dardilly uma convocação militar com o nome de João Maria Vianney. Ele teria que se apresentar ao serviço militar. O pároco de École havia conseguido a inscrição do seu discípulo entre os isentos do serviço militar, mas a lei dispensava somente os clérigos que receberam as ordens maiores. A isenção não existia para os simples seminaristas, a não ser por uma graça ou um favor temporário do imperador. Entretanto, na diocese de Lyon, existia o privilégio que isentava os estudantes eclesiásticos, e ele estava em vigor. Por uma exceção inesperada, somente João Maria e outros 3 seminaristas foram chamados ao exército. Resultaram infrutíferas todas as tentativas que foram feitas para a libertação do nosso santo. Ele teve que se resignar e obedecer. Ele se apresentou à guarnição, mas por motivo de doença não pôde seguir com a tropa. Ficou hospitalizado e, antes de sua completa cura, foi obrigado a comparecer perante o comando militar. Como seu pelotão já estava na distante linha de combate contra a Espanha, foi enviado sozinho, ainda convalescente e enfraquecido, para o pelotão da retaguarda, aquartelado em Clermont, outro local bem distante. Caminhou então até o anoitecer, até próximo às montanhas de Forez. Já no limite de suas forças, com febre, extenuado e com muita fome, sentou-se numa relva embaixo de um arvoredo. Tirou a mochila e deitou-se. Com o terço na mão, implorou a ajuda de Nossa Senhora. De repente apareceu um desconhecido que perguntou: "Que fazes aqui? Vem comigo." O desconhecido agarrou-lhe a sacola, que era muito pesada, e mandou que o seguisse. Aquele desconhecido naturalmente estava pensando que João Maria era um desertor.
Naquele momento, não havia condições de explicar nada. João estava muito cansado. Ele precisava cuidar da sua febre, se alimentar. Estava quase desmaiando de fraqueza. Sem culpa alguma de sua parte, João Maria Vianney era agora um desertor. Aquele desconhecido chamava-se Gui e era morador nas montanhas. E ele conduziu João Maria às montanhas de Forres, onde pôde descansar e se alimentar na residência do senhor Agostinho. Naquela região pobre, todos tinham que trabalhar para ganhar o pão. Assim, no dia seguinte, Gui conduziu o companheiro à casa de Cláudio Tornari, que o empregou por 2 dias. Terminado o trabalho, João Maria saiu à procura de outro emprego. Não encontrou depois de ir a diversas propriedades. As coisas se complicavam. O conscrito Vianney estava na condição de desertor, estava perdido e abandonado naquelas montanhas. Nosso santo, finalmente, conseguiu trabalho na casa de uma mulher viúva com 4 filhos, que se chamava Claudina Faiol. João Maria foi bem recebido e em poucos dias construiu amizade com todos. A senhora Claudina possuía um coração caridoso e trabalhava ativamente em sua vivenda. Decidiu acomodá-lo num canto do estábulo, perto de uma janela onde havia um depósito de feno, e também mudaram seu nome para Jerônimo Vicente, com receio da constante busca de desertores feita pela polícia. E assim, vivendo cautelosamente, procurando ser útil e agradável a todos, atravessou aquele período sombrio, recheado de peripécias e longe da sua vocação. O tempo passou ligeiro. Muitos fatos aconteceram desde janeiro de 1810. Em fins de outubro, chegou uma notícia auspiciosa. O aluno seminarista do padre Balley não seria mais perseguido, estava livre. Napoleão, vencedor da Áustria, havia concedido anistia geral no dia 12 de abril de 1810. Assim sendo, João Maria ficou livre de toda condenação em face daquele ato de clemência e, ao mesmo tempo, poderia se livrar de toda obrigação militar, caso arranjasse um subsídio para sua vaga. Voltou para casa, de comum acordo com o pai e o seu irmão mais novo, Francisco Vianney, apelidado Cadete, conseguiu montar o esquema. O irmão aceitou e foi substituí-lo no serviço militar. Feita a transferência no setor militar de recrutamento, Francisco foi incorporado ao 6º Regimento de Linha e partiu para Phalsbourg, enquanto João Maria ficou totalmente livre. Novena a São João Maria Vianney, o Cura d'Ars. Segundo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó São João Maria Vianney, vistes a revolução, a perseguição, a morte de muitos cristãos, e firme permanecestes, amando a nosso Senhor Jesus Cristo e desejando o sacerdócio. Fazei com que nós, inflamados de amor a Jesus e a sua Igreja, nunca o deixemos, nunca o decepcionemos, e tenhamos sempre uma fé firme e robusta. Dai-nos o dom da perseverança, para que nos momentos difíceis jamais abandonemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Pater noster que es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto, sicut in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Tudo isso em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.